Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel 3, vamos ler versículo 16. Ezequiel 3, 16. Diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca ouvirás palavras, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque fui avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse: levanta-te e saí ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Todos digam amém. Amém mais bonito, irmãos. Amém. Sabe o que quer dizer amém? Quem sabe? Assim seja. Assim seja. E primeiro, não adiantaria, irmãos, eu começar a falar sobre esse texto sem falar um pouquinho de Ezequiel. Irmãos, guarde uma coisa que eu vou falar, que é uma grande realidade. Deus sempre quis salvar. Deus sempre quer salvar. Amém. No passado, por isso que eu falei quis salvar, mas hoje Deus também quer salvar. E dentro desse texto que nós vamos falar hoje, vocês vão ver o que aconteceu aqui com Ezequiel. Ezequiel era um profeta, viu, irmão? O que é profeta? Quem sabe, vocês guardaram isso? O que é profeta? Aquele que fala o que vai acontecer. O que vai acontecer. Profeta é o quê? O que vai acontecer. Profetiza que vai Quem já ouviu falar no Nostradamus? Profeta é mentiroso. E muitas coisas que ele falou não cumpriu. E foi desmascarado. E hoje estou falando do profeta Ezequiel. Deus, irmãos, no passado, antes de Cristo, ele viveu antes de Cristo. Fale comigo, antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Aqui nós estamos antes de Cristo ter vindo ao mundo. Mas olha só a preocupação do Senhor pelo povo dele. Nessa época, o povo dele chamava-se povo de Israel. Na Bíblia, irmão, você vai só ler no Antigo Testamento Deus defendendo o povo de Israel. Quer ver uma coisa? Quem assistiu a novela do Egito, lá, do Moisés? Amém. Deus abriu o mar para que povo passar ali? O povo de Israel, irmão. Você é fraquinho, será que pouca gente sabe disso? Havia outras nações? Muitas. Havia o Egito, que era uma grande nação, que escravizou o povo de Israel. E Deus sempre lutou ao lado de que povo? Israel. Preciso pregar sobre Israel, viu? Não é, irmão? Preciso pregar sobre Israel aqui, não é, Tiago? Se vocês soubessem o que é Israel, irmão.
Quem sabe o que é Israel? Povo de Deus. Não, é povo de Deus. Mas por que Israel, você sabe? Não sabe não? Deus tinha uma promessa. Nós vamos falar sobre isso ainda. Amém? Amém. Não hoje, porque hoje o assunto é... Meu Deus, é o que Deus nos deu nessa noite, irmão. Deus sempre amou o povo de Israel. Você quer que Deus te ame? Amém. E quando nós falamos de amar, irmãos, o pai que ama o filho, dá a impressão que é aquele pai que está sempre dando sorvetinho, dando balinha, e o filho fica todo dengoso. Pois quando cresce, que é já adolescente, o pai dá tudo da faculdade, dá isso, daquilo. Então nós falamos, puxa, isso que é pai, não é? Irmão, não tem pai mais amoroso do que o Senhor, pela Bíblia. Que Deus, o sinônimo de Deus, diz assim, Deus é amor. Fala comigo, Deus é amor. Deus é amor. Mas aqui Israel, que era o povo dele, sabe onde eles estavam, irmão? O povo dele estava escravizado. No tempo de Ezequiel, eles eram escravos da Babilônia. Eles ficaram 70 anos escravos do rei da Babilônia. Era o povo que Deus amava. Mas pastor, o povo que Deus amava era escravo? Onde estava Deus? Vocês vão entender um pouquinho dessa escravidão, irmão. Hoje, nessa noite. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. O povo de Israel, aquele povo que Davi sempre lutou por eles e tudo mais, dessa vez estava sendo escravo de uma outra nação. Pensa que é fácil ser escravo, irmão? Por exemplo, só para você ter uma ideia do que é uma escravidão. Aquele que domina outro país, ele vai tomar sua casa, vai tomar seus filhos, vai tomar sua mulher, vai tomar tudo, você não vai ter nada, você é escravo. Estão entendendo como é que é? Não era fácil o que aconteceu com Israel. E muitos foram levados para a Babilônia como escravos. E no meio deles, irmãos, sabe quem estava lá? Ezequiel. Ezequiel era um escravo também. Mas Deus precisava falar com aqueles escravos, com aquele povo. E sabe por que Deus queria falar? Porque Ele ama Israel. Ele ama aquele povo. Estão entendendo, irmão? Ele ama aquele povo. E Deus queria falar alguma coisa para eles. E para Deus falar, Ele tinha que escolher alguém ali no meio. E Ele escolheu quem? Ezequiel. Ezequiel não era famoso, Ezequiel não era nada. Até então aqui não se tem mais nada dele do que um livro escrito por Ezequiel. Irmão, guarda o que eu vou falar agora para você. Deus te ama e nesta noite Ele quer falar algo para você. Amém. Querer isso? Amém. Porque Deus sempre quis falar com o homem, com a mulher que Ele ama. Isso estou falando dos nossos dias. Deus quer falar, mas aqui estou falando do povo de Israel, que Deus queria falar com eles e chamou um Ezequiel. Quando Deus quer falar, irmão, Ele levanta um Zé Carlos, Ele levanta uma Daphne, Ele levanta um Tiago, Ele levanta um Ricardo, Ele escolhe a dedo e fala, quem vai falar por mim? Amém. Porque se Ele abre a boca para falar, ninguém sobrevive. Porque Ele é poder. Fale comigo. Porque Ele é poder. Poder. Você chegaria perto de uma caldeira de 500 graus centígrados, você se derrete. Você chegaria perto do sol, você se derrete. Então entenda bem o que eu estou falando. Como Deus vai falar com você, se você é pó e é pequeno. Ele precisa de alguém para falar com você. E aqui Ele escolheu Ezequiel. Ezequiel estava no meio dos escravos e foi apreciar o rio Quedar. Se eu estiver falando errado, me desculpem, mas esse é o nome do rio. Ele estava ali apreciando Daphne, quando de repente ele começou a ter uma visão. Só que uma visão que ele teve, irmão, não foi qualquer visão, não. Foi uma visão tremenda. Irmãos,
tremenda. A visão, sabe o que é a visão? Ele viu assim, começou a aparecer na frente dele. Acho que ele pensou que ele estava ficando louco, o que estava acontecendo com ele, porque de repente você começa a ter uma visão, irmãos. Estão ouvindo? Amém. Você começa a ter uma visão, e sabe o que acontece? Você começa a ver, parece que, ué, será que eu morri? O que será que aconteceu? E ele estava vendo aquela visão, ele começou a ver seres tremendos. Quem quiser ver esses seres, não lê agora, por favor, hein? Lê na sua casa Ezequiel capítulo 1. Você não vai entender quase nada do que ele viu. Mas ele teve uma visão tão tremenda de seres, irmão, de luz, de relâmpagos, que ele viu aquilo, era tão tremendo, que ele se desfaleceu. Eu não sei como, irmãos, que tem crente nas igrejas, irmão, que vê tanto anjo com facilidade. Estou vendo um anjo ali, estou vendo um anjo aqui. Você está vendo nada, porque se você ver vai acontecer como Ezequiel. Ele viu aqueles anjos e ele simplesmente se apagou. Mas um deles tocou nele e falou: põe-te em pé. Irmãos, agora guarda bem que eu vou te falar. Para Deus te usar, para Deus falar com você, você tem que estar de pé. Estão ouvindo? Amém. Amém. De pé diante de Deus. Eu falo com a vida em pé diante de Deus, porque não são poucos que precisam se levantar para Deus usar. Quem quer se levantar para Deus usar? Amém. Eu sou um deles. Eu sou um deles. E vou falar uma coisa para vocês, irmão. Ele se pôs em pé. Agora note bem o que eu vou falar, irmão. Em cima daquela visão maravilhosa que ele estava vendo, ele viu um trono. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele viu um trono como ele nunca tinha visto. E lá viu, ele falou: eu vi um que parecia um homem, mas ele era tremendo, ele parecia brasa viva. Sabe o que é? Parecia um homem de brasa. Imagine você, um homem que é pura brasa. Ele falou, ele era fluorescente. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Normalmente, esses antigos, eles não sabiam que era uma lâmpada, uma luz, porque não existia. Então quando eles falam era fogo, tudo de luz que eles viam era fogo. Estão entendendo? Eles viram a luz, e em cima daquele homem tinha fogo, tinha luz. Ele viu aquilo que parecia um arco-íris, parecia diamante, parecia pedra preciosa, parecia. Ele descreveu do jeito que ele entendeu o que ele viu. E hoje não dá para pregar sobre isso. Mas ali tinha um trono e saiu uma voz. Irmãos, guarde bem o que eu vou falar agora. Que no meio de tudo aquilo que ele viu, tinha um trono. E quando ele se colocou em pé, ele viu que daquele trono saiu uma mão que falou para ele: pega Ezequiel. Se fosse hoje, irmão, seria um livro. Mas naquele tempo não tinha livro. Era tudo escrito em rolo. Sabe o rolo? O papel ia se escrevendo assim, hein? Vocês já viram aquilo lá? Pergaminho, mas era eu esqueci agora o nome daqueles rolos, irmão. Biblos, parece que é Biblos, né? Isso. Era rolo, saiu daquela mão rolo e falou: Ezequiel, pegue esse rolo de livro escrito, e falou para ele: olha o pedido, hein? Coma-o. Faço isso? Hein? Pega esse livro. Mesma coisa eu falar aqui para Tiago: come essa Bíblia. Seria a mesma coisa. Ele pegou aquele rolo escrito. O Senhor falou para ele: coma. Irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida que dá vontade de perguntar: Senhor, eu sou teu servo, por que eu tenho que fazer isso? Ele poderia perguntar: Senhor, por que eu sou escravo? Além de ser escravo, o Senhor está me dando um rolo escrito para mim comer. Vocês estão entendendo? Ezequiel ficou quietinho, pegou o rolo nas mãos e começou a comê-lo realmente. Sabe como que ele descreve, irmão? Que tinha gosto de mel, era gostoso o livro. E ele falou: não, Ezequiel, não come só um pouquinho não, come tudo, enche a tua barriga. Ei, irmão,
E ele começou a comer o livro. As coisas de Deus são loucas mesmo, viu, irmão? Ele começou a comer o livro. Depois que ele terminou, o Senhor falou: Ezequiel, você vai falar dessa palavra que está em você. Você vai falar desta palavra. Ele falou: porque este povo é um povo de coração duro. Coração, fale comigo, duro. Duro, coração duro. Esse povo é um povo o quê? De coração duro. O povo já estava sendo escravizado porque tinha o quê? Um coração duro. Aconteceu aquilo com eles porque o coração era duro. Ele falou: essa é a tua missão. Vai e fala da minha palavra. Porque esse povo tem um coração o quê? Duro. Falou: eles vão endurecer com você. Vão te olhar com a cara dura. O Senhor falou: mas eu falei que a sua cara, seu rosto seja como de um diamante. Você vai ser mais duro ainda. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Irmã, hoje normalmente, sabe o que o pessoal gosta? Ah, você é uma bênção, meu irmão. Hein? Ah, aquele pastor é. Ah, que pastor. O pastor gosta de ouvir isso. Oh, eu sou mesmo. Sabe o que é isso? É palavra mole, de lisonja. Sou pastor e prego há muitos anos, irmão. E eu sei na igreja quem gosta de ouvir o certo e o errado. Porque Deus me mostra. Eu sei disso, irmão. Mas mesmo assim a gente tem que chegar. Muitas vezes. Aquele irmãozinho ali, o Tiago. Vou dar um exemplo de você, tá, Tiago? Irmão, o Tiago, eu te vejo, Tiago, como seu filho na palavra. Você está começando a andar. Nós te tratamos bem. Mas você vai crescendo e ser um soldado? Pode se preparar. Pode se preparar. Porque vai acabar a mamadeirinha. Vai acabar a mãozinha. Mas vai mesmo. Amém. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a palavra vai ser dura. Porque o nosso coração é duro. E tem gente que só gosta de agrado. É verdade. Quantas vezes já falaram para mim? Eu já dei bronca no final do culto de pessoas com elogio. Está ouvindo, irmão, que eu tô falando? Amém. Eu falo: eu sou pior que você. Se alguma coisa aconteceu aqui, é pela misericórdia de Deus na minha vida. Eu não sou nada. O meu Deus é tudo. Fale: meu Deus é tudo. O meu Deus é tudo. Ele pode fazer da criança como aquele menino um pregador, um profeta, um homem de Deus. Deus pode fazer isso. Quem crê, diga amém. Amém. Irmãos queridos, é assim que o Senhor falou: mas você vai ser duro, te colocar em um diamante. Você vai ser mais duro do que eles ainda na palavra. Mas prega, porque esse povo, você vai ter problema, vão te amarrar com corda, vai acontecer muitas coisas com você. Mas faz aqui, Ezequiel. Quando parou aquela visão, irmãos, que tudo desapareceu, Ezequiel se viu sozinho. Ezequiel foi correndo para o acampamento dele. E sabe o que ele fez? Se escondeu. A visão foi tão tremenda que ele chegou lá onde ele morava, nas lonas, lá nas barracas, lá não sei de quem. Ele chegou lá e ficou ali, bem encolhido, com medo. Sabe o que é uma visão de Deus, irmãos? É como essa. Dá medo para quem tem visão. Tem gente que fala: ah, Senhor, me dá o dom de visão. Prepara. Porque as visões de Deus são tremendas. A pessoa fala: Senhor, eu quero ter um dom de ver as coisas. Opa, o dia que ele vê um diabinho ali, um demoninho, ele sai correndo. Porque não tem fé para isso. Porque tudo, irmãos, temos que alcançar fé. É pela nossa fé que Deus vai te usar. Ezequiel teve essa visão tremenda, porque eu tenho certeza que ele era um homem de fé. Vocês estão ouvindo? Amém. Deus chamou, falou: é você que eu escolhi, Ezequiel. É você que eu escolhi, Ezequiel. Guarde bem. E ele foi ficar com medo. Agora chegamos aonde nós lemos. Veja só. E sucedeu que ao fim de 7 dias que ele estava escondido, a palavra do Senhor chegou nele. Deus falou com ele. Irmão, Deus fala, viu?
Você crê que Deus fala? Olha para o seu irmão do lado e fala, Deus fala, que eu vou falar com você aqui. Deus fala. Vocês já notaram que às vezes parece que você está conversando com uma pessoa e você está sozinho? Hein? É quando é? Não faz isso. Ah, eu vou fazer. Não, não é bom fazer isso, eu vou. Já viu aquela conversinha e fala, dá um tapa nele? Aí um fala assim, não. Irmão, você não sabe, não estou falando isso para ninguém ficar louco, que é abecedado, viu, irmão? Mas que isso existe, existe. Mas o bom é quando você começa a discernir a voz de Deus. Eu sei quando Deus fala comigo. Vocês querem ver uma coisa? Quando eu estava falando aqui na frente, eu não sabia que eles iam cantar aquele hino da noiva. Você falou para mim que ia cantar? E você notou que eu falei tudo sobre a noiva? Nós não combinamos nada, irmãos. Porque Deus é que manda falar. E essa palavra, eu encerro minha Bíblia agora. Se você achar que eu estou falando de mim mesmo. Se Deus me mandou falar essa palavra nessa noite para você, quem crê, diga amém. Amém. Porque se não for, irmão, eu não pregaria. Garanto para vocês falar, irmão, eu estou sem palavra hoje, vamos dobrar o joelho, vamos orar e Deus vai abençoar. E viemos embora. Eu não vou inventar palavras se Deus não me der palavra, irmão. Deus sabe que eu sou assim. E vou falar uma coisa para vocês. O Senhor falou para ele depois de 7 dias. Falou lá onde ele estava escondido. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, ele fala, a mim, porque ele escreveu esse livro. Filho do homem. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Vocês vão ver bem sempre essa palavra na Bíblia. Filho do homem. Quem sabe o que quer dizer filho do homem? Filho de mulher. Filho do homem, irmão. O filho do gato, filho de gato. Filho do cachorro, filho de cachorro. E o filho do homem e da mulher, filho do homem. Entenderam, irmão? Amém. A Bíblia, quando fala homem, está citando a mulher também. Nós somos humanos. Amém? Amém. É a mesma coisa de falar assim, filho de humanos. Então o Senhor fala para ele, filho do homem, quer dizer, né? Ser humano. Estou falando com você. Aí o Senhor falou para Ezequiel, olha o recado que Deus, ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Quem está ouvindo a voz de Deus aí? Amém. Oi, irmão. Vou falar uma coisa para vocês, quando eu ouço a voz de Deus, eu não gosto de ninguém falar comigo. Você tem bronca de tantos irmãos assim na igreja, você está ouvindo. Não estou dizendo criança, que criança é criança. Está entendendo, irmão? Estou falando de gente, chega no meu ouvido e fala, um momento, irmão. Você fala. Já fiz isso várias vezes, porque eu quero ouvir Deus falar. Porque quando Deus falar, ele pega um garotinho desse, põe aqui na frente e fala. E se eu estiver lá no banco, eu quero ouvir. Quando Deus quer falar, você vai achar até engraçado. Ele usa até uma mula. Por que você fala mais uma mula? Porque está escrito na palavra que Deus fez uma mula falar para o profeta, viu, irmão? Você sabe qual é o nome desse profeta? Quem sabe? Balão. Abisalão, Balaão, isso mesmo. Balão, tá vendo que eu não estou falando? O Ricardo já leu. Ele batia na mula porque ele foi num lugar, irmãos, que Deus mandou ele num lugar e foi para outro. Olha só o que eu vou falar para vocês. Irmão, ele ia de um lugar, só para você entender isso. Ele ia de um lugar, Deus falou para ele, vai lá. Ele foi para cá. E foi, subiu na mula e foi embora. Quando chegou lá no caminho, a mula empacou. E não saía do lugar a mula. E ele pegou o chicote. A mula olhou para ele e falou, por que você me bate? Você não está vendo o que está aí na frente? Não, rapaz. Quando ele olhou, Deus deu visão para ele. Tinha um anjo na frente da mula, viu, irmão? Ela viu e falou com ele. Está escrito na palavra isso. Não dá para pregar sobre isso hoje, mas estou falando para vocês que ele não deu ouvido. E aqui Ezequiel ficou com medo, parou, mas o Senhor o chamou e falou, vem cá. Olha só, filho do homem, eu te dei por atalaia. Quer dizer, eu te chamei, Ezequiel, por atalaia. Quem sabe o que quer dizer atalaia? Ninguém sabe? Atalaia, irmãos. Vocês já viram numa guarita? De quartel, aquele que fica lá paradinho cuidando do portão, já viu, irmão? Aquele que fica numa guaritinha ali cuidando, ele é o atalaia. É o que fica, o quê?
Vigiando. Vigiando. Isso é ser um atalaia. E o Senhor falou para ele: eu te chamei, Ezequiel, para você ser um atalaia. Atalaia pode dormir? Não. Pode se distrair com alguma coisa? Não. Ezequiel estava ali para ser um atalaia, para cuidar do povo. Olha como Deus ama. O povo era escravo e tudo mais, mas levantou no meio deles uma atalaia. Sabe para quê? Para guiá-los, para falar: olha, mostra que eles estão errados. Vai e pregue para eles. O Senhor falou: esse livro que você engoliu aí agora, que eu vou te dar a palavra, eles creiam ou não, você tem a obrigação do quê? De pregar. Foi isso que o Senhor já tinha falado para ele. Eles creiam ou não, você, Ezequiel, você é atalaia, vai e fala. Vai e fala. Hoje, irmãos, saiba, Ezequiel não está mais aqui. Você é o atalaia hoje. Amém. Será que é? Amém. Quem é atalaia? Amém. Quem quer ser atalaia? Diga a glória a Deus. Amém. É aquele que ele vai te dar a palavra. Você não precisa comer o livro mais, que a palavra está aqui e hoje ela está sendo jogada aqui para você se alimentar dela. Amém? E feliz daquele que se alimenta da palavra de Deus, irmão. Vai aumentar a sua fé, vai aumentar a sua força. E tem muitos que já não têm força nem para nada mais na igreja, porque não se alimenta mais da palavra do Senhor. Mas hoje o Senhor está te mandando para te fortalecer. Amém? Amém. Então, olha só. Ele disse assim: o Senhor falou para ele assim, ó: eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, e tu, quer ver? E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quer dizer, eu vou pôr na tua palavra, na tua boca, a minha palavra. Estão ouvindo, irmão? Amém. Eu vou colocar na tua boca a minha palavra, e tu os farás. Deus não procura qualquer um, irmão. Se ele procurasse qualquer um, isso aqui estaria super lotado. Aqui tem gente para ser como Ezequiel. Você crê nisso? Amém. Amém. E ele disse assim: quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, veja só, irmãos, sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Não vou ler todo o texto, vai demorar muito, já estamos para encerrar. Ele falou: quando eu falar para você que aquele ímpio lá vai morrer, sabe o que quer dizer isso? Está errado, que ele está fazendo coisa errada. Vai e avisa-o que ele está errado. Estão ouvindo, irmão? Porque se você não avisar que ele está errado e ele morrer no erro e no pecado sem você avisar, eu vou requerer dele o seu sangue. Estão ouvindo? Amém. Eu pergunto para vocês: era fácil a missão de Ezequiel? Não. Ele era obrigado a pregar para quem estava errado, e se não pregasse, aquele lá morresse no erro, Deus ia cobrar dele. Ô irmãos, quantas pessoas veem que a pessoa está errada, em vez de repreender e falar que está errado, aceita o erro. E alguns participam do erro. Hein, irmão? Tem ou não tem isso aí? Mas Ezequiel tinha uma responsabilidade pior, que o Senhor falou: se você não pregar, se ele morrer no erro, eu vou requerer a alma dele de você, Ezequiel. Olha só que responsabilidade. E ele falou mais: se você falar e ele se converter e deixar para lá, Ezequiel, e morrer, na verdade, a sua alma será poupada, Ezequiel. Olha só, irmão, vocês estão ouvindo? Então ele tinha obrigação, sabe do que? De pregar. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Eu prego se eu quero, se eu não quero, eu não prego. Eu falo porque eu quero, se eu não quiser, eu não quero. E ninguém tem uma responsabilidade com Deus como atalaia. Estão ouvindo? Amém. Deixaram de falar, principalmente da libertação, que aquele povo estava escravizado. Quantos escravizados você conhece lá fora? Não é pelos babilônios, não, por Satanás, pelos demônios, hein? Quantos você conhece? Quantos
tem para você ser o atalaia e falar de Jesus para ele, irmão? Quantos tem? Quantos você conhece? Hein? E aqui, se você avisar o ímpio e ele se converter, né? E tudo isso você já leu comigo. Se você avisar o justo que não pegue, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Ô irmão, ele pregava ou a alma dele ia para o espaço, não é, irmão? Era fácil? Que isso, irmão? Mas olha só o que ele tinha de bom. E a mão do Senhor estava sobre mim. Está ouvindo, irmão? Amém. Não era a mão do rei lá, não, dos que escravizavam. A mão do Senhor estava sobre mim ali e me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Ele estava escondido, não estava? O Senhor falou para ele: sai, Ezequiel, vai para o vale. Você sabe o que é vale, irmão? Quem sabe o que é vale? Diga amém, deixa eu ver. Vale, irmãos, é um lugar. Aqui é cheio de vale aqui antigamente. Onde você mora lá, irmão, não tem aquelas montanhas altas lá? Lá embaixo é o vale. Eu moro num vale, né? Nossa casa está num vale, é cheio de montanha em volta, nós estamos lá embaixo, é um vale. Então o senhor vai para o vale, que lá eu falarei contigo. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu vou repetir: vai para o vale, que lá eu falarei contigo. Agora isso é para você nesta noite. Vai, ainda que seja para o vale da sombra da morte, que o Senhor te diz: eu falarei contigo. Amém. Porque tem crente que não gosta de problema, não gosta de luta. Se Deus mandar você passar pelo vale da dificuldade, do problema, vai, porque eu falarei contigo. Mas para isso você tem que falar de mim, diz o Senhor. Fala do Senhor. E vai para o vale. Só para encerrar, o verso 23 foi o último que você leu comigo. Levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Irmão, ele foi para o vale, e hoje tem crente fugindo do vale. Tem crente procurando águas frescas, procurando florestas que não é o vale, porque tem medo do vale, como Ezequiel. Vai para o vale, que você vai ver a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Amém. Vai para o vale, não importa o que te espera amanhã. Vai para o vale, porque o mais importante é ver a glória de Deus. Amém? Amém. Quem vai ver a glória de Deus, dê uma forte salva de palmas aí.